Prepare-se para desvendar o que não foi dito, explorar o que foi escondido e questionar o que você sempre acreditou. Aqui, as verdades obscuras vêm à tona. Bem-vindo ao Verdades Não Ditas. Enquanto o mundo finge normalidade, uma elite silenciosa se prepara para algo que não está nas manchetes. Bilionários estão comprando terrenos remotos. Governos constroem instalações subterrâneas em ritmo acelerado. Empresários de tecnologia, celebridades e líderes globais têm investido fortunas em bunkers de última geração. Estruturas autossuficientes, protegidas contra ataques nucleares, pandemias, colapsos econômicos e até eventos cósmicos. Mas por que agora? O que eles sabem que o resto da humanidade não sabe? A verdade é que, enquanto grande parte da população encara o futuro com esperança ou desinformação, uma minoria poderosa age com pressa, construindo refúgios como se um grande evento fosse iminente. E esse movimento não está acontecendo apenas em um país, mas em diversos pontos do globo. Dos Estados Unidos à Nova Zelândia, da Noruega ao Brasil. Seria tudo isso apenas paranoia dos super ricos? Ou estamos diante de um grande segredo sendo escondido da humanidade? No vídeo de hoje, vamos explorar as evidências, os bastidores e as teorias por trás da corrida global por bunkers. Prepare-se para mergulhar em um dos temas mais inquietantes da atualidade. Por que os poderosos estão se escondendo? E do quê? A corrida silenciosa por bunkers de luxo. Nos últimos anos, houve um crescimento acelerado na demanda por bunkers de alto padrão, verdadeiras fortalezas subterrâneas feitas sob medida para as elites do planeta. Esses abrigos não são simples, porões com estoques de comida. Estamos falando de estruturas milionárias, algumas com mais de 3.000 metros quadrados, equipadas com piscinas, cinemas, saunas, estufas hidropônicas, clínicas médicas privadas e até salas de pânico com inteligência artificial. Onde estão sendo construídos? Nova Zelândia tornou-se um dos destinos favoritos dos super ricos. O país, considerado politicamente estável e isolado, abriga bunkers privados de bilionários como Peter Thiel, cofundador do PayPal, que comprou terrenos extensos e silenciosamente instalou abrigos subterrâneos. Nos Estados Unidos, estados como Texas, Kansas, Dakota do Sul e Montana estão repletos de instalações camufladas no subsolo. Na Europa, Suíça e Noruega têm bunkers públicos e privados, muitos reformados após a Guerra Fria para padrões modernos. No Brasil, há relatos de fazendas remotas sendo adaptadas com estruturas subterrâneas em locais isolados do interior de Minas Gerais, Goiás e até no sul do país. Quem está construindo esses abrigos? Empresas como Rising S Company, especializada em bunkers de luxo customizados, oferece desde abrigos familiares a verdadeiras cidades subterrâneas. Vivos Group, empresa californiana que vende cotas em comunidades bunkers, silos nucleares reformados para abrigar dezenas de famílias. O projeto Vivos X Point, por exemplo, tem capacidade para mais de 5.000 pessoas. Opidum, Europa, oferece bunkers de alto luxo com tecnologia militar, projetados para resistir a armas químicas, nucleares, biológicas e EMPs, pulso eletromagnético. Quanto custa se proteger? Os valores variam. Um bunker básico para 4 a 6 pessoas custa a partir de os 100 mil. Modelos mais sofisticados ultrapassam os 5 milhões de reais. Estruturas coletivas, como no Vivos X Point, exigem investimentos anuais, taxas de manutenção e treinamentos. Muitos desses bunkers são entregues com estoques de comida para 1 a 5 anos, geradores independentes, filtragem de ar militar e até laboratórios de pesquisa médica pessoal. E o mais curioso, por que em segredo? Muitos desses projetos são mantidos fora da mídia, com cláusulas de sigilo assinadas por funcionários, arquitetos e até pelos fornecedores. A justificativa oficial é proteção contra vandalismo ou terrorismo.
Mas críticos afirmam que existe uma intenção clara de evitar o pânico público. Afinal, se as pessoas soubessem o que os mais ricos estão prevendo, o caos se espalharia. Além disso, o perfil dos compradores é curioso. Muitos deles são figuras públicas que promovem otimismo em seus discursos, mas nos bastidores estão investindo pesado em isolamento e autossuficiência. Teorias relacionadas a esse movimento levanta diversas questões. Eles têm acesso a informações privilegiadas sobre catástrofes iminentes? Estariam se preparando para um colapso econômico ou ambiental? Seria parte de um plano maior de recomeço da sociedade, apenas com uma elite selecionada? A verdade é que nunca na história moderna vimos tantos bilionários construindo fortificações em tão pouco tempo e com tanta pressa. Empresas especializadas em abrigos para bilionários. A construção de bunkers deixou de ser algo restrito a governos em tempos de guerra. Hoje, tornou-se um negócio altamente lucrativo, movido pelo medo, pela incerteza e pelo acesso a informações que a maioria da população desconhece. Por trás dessa corrida silenciosa por refúgios subterrâneos, estão empresas especializadas em criar verdadeiros santuários para os mais ricos do planeta. Essas corporações não apenas constroem abrigos, elas oferecem planos de sobrevivência completos, com tecnologia de ponta, engenharia de segurança de padrão militar e até serviços de manutenção e treinamento para o dia D. Rising S Company, Texas, é talvez a mais famosa e influente do setor. A Rising S Company afirma construir os bunkers mais seguros do mundo. Com sede no Texas, ela oferece desde modelos econômicos de $100 mil até mega estruturas personalizadas que superam os $15 milhões. Os abrigos da empresa incluem paredes reforçadas com aço de alto calibre, sistemas de filtragem de ar com tecnologia militar, capazes de resistir a armas biológicas e químicas, plantas de energia solar, sistemas hidráulicos autônomos e poços artesianos, salas de armamento, clínicas médicas, estufas, academias, cinemas e até celas de contenção. Os bunkers são construídos sob sigilo absoluto, com cláusulas de confidencialidade severas. Em entrevista à mídia norte-americana, o fundador da empresa já afirmou: as pessoas que estão construindo bunkers agora sabem de algo que o público ainda não sabe. Vivos Group, Califórnia, ao Grupo Vivos, fundado por Robert Vicino, oferece um conceito ainda mais intrigante: comunidades inteiras de sobreviventes em instalações subterrâneas coletivas. A empresa não apenas vende bunkers, ela vende vagas em cidades fortificadas. Um exemplo é o Vivos X-Point, uma ex-base militar reformada com capacidade para mais de 5 mil pessoas, divididas em abrigos individuais com zonas comuns, segurança armada e estrutura médica. Outro projeto da empresa, chamado Vivos Europa One, é construído em uma montanha na Alemanha e promete ser o abrigo mais fortificado e luxuoso do mundo, com suítes de 230 metros quadrados para famílias selecionadas, personalizadas por arquitetos de interiores de alto padrão. O acesso a esses refúgios é limitado. A seleção de membros é criteriosa, envolve análise de perfil, recursos financeiros e habilidades úteis para a reconstrução pós-catástrofe. Opidum, República Tcheca, Suíça, voltada exclusivamente para a alta elite europeia. A Opidum projeta abrigos individuais em locais sigilosos da Europa Central. Suas construções são descritas como fortalezas privadas, com padrão de bunker militar e acabamentos dignos de palácios. Cada Opidum é autossuficiente por pelo menos 10 anos, com estufas internas com ciclo fechado de alimentação, zonas médicas com salas de cirurgia, estoques de remédios e até bancos de DNA, galerias de arte subterrâneas e cofres para a proteção de bens de valor, segurança integrada com IA e sistemas de defesa. Clientes da Opidum são mantidos em sigilo absoluto.
A empresa afirma que, em caso de emergência, os clientes são evacuados com escolta aérea particular, tudo pré-planejado com protocolos secretos. Atlas Survival Shelters. EUA voltada para o público de alto poder aquisitivo, mas com uma abordagem mais mainstream. A Atlas constrói abrigos que variam de os 50 mil US$ a mais de os 1 milhão, com foco em proteção nuclear e durabilidade. A empresa afirma que, após 2020, a procura disparou em mais de 400%, especialmente após crises como a pandemia da Covid-19 e o início da guerra na Ucrânia. Eles relatam um padrão comum nos clientes: pressa, sigilo e exigência de autonomia total. O que tudo isso revela? Essas empresas não estão vendendo apenas estruturas. Elas estão oferecendo uma saída, um plano B, um futuro alternativo, mas apenas para quem pode pagar por ele. A popularização desses bunkers de elite levanta perguntas incômodas. Eles estão sendo preparados para um evento que nós, o público, ainda não conhecemos? Existe um plano de seleção e sobrevivência reservado apenas aos aptos? Estariam essas estruturas ligadas a um possível reset global? Seja por medo ou por informação privilegiada, os mais poderosos estão comprando silêncio, segurança e tempo. E enquanto isso, a maioria das pessoas nem sabe que esses abrigos existem. O que as elites sabem que nós não sabemos? A pergunta é inevitável. Por que os bilionários, figuras influentes, altos executivos e até líderes políticos estão construindo bunkers subterrâneos em silêncio? Por que tanto investimento em autossuficiência, isolamento e proteção? Como se estivessem se preparando para sobreviver, não apenas a uma crise, mas a um colapso total da sociedade. Esse comportamento levanta suspeitas de que há informações sendo compartilhadas nos bastidores, em círculos fechados e inacessíveis ao público geral. Relatórios sigilosos de risco global. Diversas instituições de elite produzem relatórios internos sobre riscos globais extremos, desastres ambientais, pandemias, colapsos financeiros, conflitos armados e até possíveis eventos cósmicos. Documentos do Fórum Econômico Mundial, da CIA, do Departamento de Defesa dos SEAL e da ONU frequentemente incluem simulações de cenários catastróficos. A diferença é, quando essas informações chegam ao público, já são suavizadas. Internamente, no entanto, são levadas muito mais a sério e podem estar guiando decisões logísticas, financeiras e até políticas. Fuga para zonas seguras. Algumas elites estão investindo em propriedades em zonas de segurança geopolítica, locais distantes de centros urbanos, zonas de conflito ou áreas costeiras vulneráveis. Países como Nova Zelândia, Islândia, Chile, Suíça e partes remotas da Escandinávia são considerados abrigos ideais em caso de guerra, desastre ambiental ou colapso social. Porque os mais ricos do planeta, com acesso a dados privilegiados, estão convergindo para os mesmos lugares. Movimentações no setor tecnológico e financeiro bilionários, como Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Thiel e outros magnatas do Vale do Silício, têm demonstrado comportamentos consistentes com uma mentalidade de sobrevivência. Financiamento de viagens espaciais privadas, como se o planeta estivesse se tornando inviável. Investimentos em IA autônoma, robótica e agricultura indoor. Tecnologias que seriam essenciais em um cenário pós-colapso. Aquisições de terrenos remotos, ilhas e construções subterrâneas. Além disso, instituições financeiras globais estão diversificando reservas, comprando ouro, terras agrícolas, criptomoedas e metais raros, ativos considerados mais seguros em tempos de instabilidade extrema. Controle da informação e da mídia. Existe também a questão do controle da narrativa. Muitos dos que estão se preparando para o pior são os mesmos que financiam ou controlam grandes veículos de mídia e plataformas digitais.
Enquanto o público é distraído por escândalos, entretenimento e crises momentâneas, os planos de contingência seguem em curso. Longe das câmeras, longe das manchetes. Alerta de ex-militares, cientistas e insiders. Alguns profissionais com acesso interno a informações sensíveis vêm rompendo o silêncio nos últimos anos. Ex-militares norte-americanos já afirmaram publicamente que o governo sabe que algo grande está por vir, mas não quer causar pânico. Cientistas ligados à NASA e a agências climáticas alertam que a janela para a ação diante das mudanças climáticas está se fechando e que partes do planeta podem se tornar inabitáveis ainda neste século. Ex-agentes da inteligência também sugerem que há dados sobre ameaças globais, naturais e artificiais, que nunca serão revelados ao público até que seja tarde demais. Teorias sobre eventos iminentes. Entre os estudiosos alternativos e analistas de risco global, algumas teorias se destacam como possíveis motivos para essa corrida aos bunkers. Tempestades solares massivas ou pulsos eletromagnéticos, EMP, capazes de apagar toda a infraestrutura digital. Guerra nuclear ou uso de armas biológicas em escala global. Desastres ambientais em cascata, causados pelo colapso do clima ou de ecossistemas-chave. Inteligência artificial fora de controle. Contato extraterrestre encoberto ou eventos cósmicos desconhecidos, como asteroides, alterações gravitacionais ou mudanças no campo magnético da Terra. Alguns desses riscos são considerados baixa probabilidade, alto impacto, ou seja, improváveis, mas devastadores. E para quem tem dinheiro e poder, não é necessário saber exatamente o que virá. Basta saber que algo virá. Quando olhamos com atenção para os movimentos dos poderosos, os bunkers, as zonas seguras, os investimentos estratégicos, fica claro que há uma preparação em curso. E talvez mais preocupante do que o que está por vir, seja o fato de que a grande maioria da humanidade será pega de surpresa. Porque se eles sabem de algo, por que ninguém está nos contando? As localizações estratégicas dos bunkers. Por que certos lugares foram escolhidos? Nada nesse movimento das elites é aleatório. A escolha de onde construir bunkers não é uma questão de preferência estética, clima ou isolamento. É uma estratégia baseada em dados, projeções científicas e informações geopolíticas confidenciais. E os locais selecionados revelam muito mais do que parece. Bunkers privados, instalações militares secretas e abrigos de emergência estão sendo erguidos ou reforçados em regiões específicas do planeta. E o padrão é claro: essas áreas foram escolhidas para resistir ao que está por vir. Mas o que exatamente essas regiões têm de especial? Nova Zelândia, refúgio preferido dos bilionários. A Nova Zelândia tornou-se um dos destinos mais procurados por milionários e bilionários em busca de refúgio. Não apenas pelas suas paisagens isoladas, mas por fatores muito mais práticos, sombrios: estabilidade política e econômica, baixa população e grande quantidade de terras remotas, distância geográfica de zonas de conflito internacional, possibilidade de autossuficiência energética e alimentar, localização segura contra alvos nucleares e zonas de impacto climático extremo. Bilionários como Peter Thiel já adquiriram terrenos vastos por lá, com construções subterrâneas planejadas para funcionar por décadas. Interior da Suíça. Neutralidade e engenharia de precisão. A Suíça não é apenas o país da neutralidade. É também um dos mais preparados para situações de catástrofe. Desde a Segunda Guerra Mundial, o país exige por lei que toda construção residencial tenha um abrigo antinuclear. Além disso, grandes bunkers coletivos, alguns com capacidade para dezenas de milhares de pessoas, foram reformados e privatizados. As elites europeias consideram a Suíça um local estratégico pela sua estabilidade geopolítica, localização central, longe de zonas costeiras,
tradição em engenharia militar e civil de alta precisão, infraestrutura já adaptada, a vida subterrânea, interior dos Estados Unidos, estados como Texas, Dakota do Sul e Missouri. Os EWA possuem centenas de bunkers em áreas estratégicas longe de grandes centros urbanos. Empresas como a Rising S Company e o Grupo Vivos operam nessas regiões por razões específicas. Geologia estável, solo favorável para escavação e resistência, distância de falhas sísmicas, zonas costeiras e centros de ataques prováveis. Facilidade de acesso logístico para transporte de materiais e equipamentos. Proximidade com bases militares e infraestrutura de defesa. Estados como Dakota do Sul, onde está o mega empreendimento Vivos X-Point, oferecem uma combinação ideal de isolamento, segurança e acesso controlado. Regiões polares e escandinavas. Clima hostil, mas previsível. Islândia, Noruega e Suécia também foram escolhidas por algumas elites e entidades globais para abrigar instalações críticas, como o Global Seed Vault em Svalbard, um cofre subterrâneo de sementes que visa preservar a biodiversidade mundial após um colapso. Por que escolher um local tão remoto e inóspito? Simples. Estabilidade geológica. Temperaturas baixas e previsíveis, ideais para armazenamento de longo prazo. Localização distante de zonas de guerra, falhas tectônicas e rotas comerciais tensas. Esses fatores tornam essas regiões ideais para abrigos que devem durar gerações. Interior do Brasil e América do Sul. Um novo refúgio emergente? Há indícios crescentes de que partes do Brasil, especialmente no centro-oeste e interior de Minas Gerais, têm atraído o interesse de grupos internacionais e elites locais. Recursos naturais abundantes, distância de zonas sísmicas e superpopulações, presença de aquíferos subterrâneos como o aquífero Guarani, clima favorável à produção de alimentos e energia solar. Ainda que pouco divulgado, existem relatos de construções subterrâneas privadas e investimentos sigilosos na região. O que essas localizações têm em comum? Apesar das diferenças culturais e geográficas, os locais escolhidos compartilham características-chave: isolamento estratégico, mas com acesso logístico eficiente, baixo risco geopolítico, estabilidade geológica e climática, disponibilidade de recursos naturais essenciais, água, energia e alimento, capacidade de autossuficiência. É como se as elites estivessem traçando um mapa de sobrevivência, uma nova geopolítica do pós-colapso. Locais escolhidos não para viver, mas para recomeçar. Eles sabem onde é seguro, sabem onde é perigoso, e estão se posicionando com uma precisão que não parece acidental. Enquanto o mundo segue distraído com o presente, os verdadeiros, poderosos estão escolhendo onde viverão no futuro. E a pergunta que fica é: se há um plano para recomeçar, por que não estamos sendo avisados? A relação entre os bunkers e as mudanças climáticas, preparação ou encobrimento? A narrativa oficial afirma que o mundo está se preparando para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Aumento do nível do mar, eventos extremos, escassez de recursos e migrações em massa. Mas, por trás dos discursos de sustentabilidade e promessas políticas, há um movimento silencioso e muito mais sombrio acontecendo entre os poderosos. Enquanto governos discutem metas para 2050, as elites estão construindo bunkers, agora. E a pergunta que poucos ousam fazer é: será que eles sabem que o tempo já acabou? Clima fora de controle e previsões não divulgadas, a ciência climática está em alerta. Relatórios do IPCC, da NASA e da NOAA revelam que o ritmo das mudanças superou as previsões. Degelo polar acelerado, colapso de correntes oceânicas, desertificação, incêndios fora de controle e aumento recorde da temperatura global. Mas, e se os dados públicos forem apenas a versão leve?
diversos cientistas sugerem que relatórios internos, confidenciais, usados por governos e corporações, já projetam cenários catastróficos antes de 2030. E, se for verdade, os bunkers seriam menos prevenção e mais sobrevivência. A verdade sobre o aumento do nível do mar, mapas de risco global, revelam que centenas de cidades costeiras podem desaparecer nas próximas décadas. Miami, Xangai, Jacarta, Rio de Janeiro, todas estão ameaçadas, enquanto a mídia suaviza a urgência. Grandes corporações estão movendo sedes, transferindo data centers e comprando terras em altitudes elevadas. Os poderosos estão saindo discretamente das zonas costeiras e construindo abrigos bem longe do mar. Coincidência? Ou uma resposta a dados que nós, o público, não temos acesso? Outros. O fator migrações em massa, um dos maiores medos das elites, é o colapso social provocado por migrações climáticas. Quando milhões de pessoas forem forçadas a deixar suas casas por fome, calor extremo ou falta de água, as fronteiras cairão e o caos tomará conta. Os bunkers representam não apenas proteção contra desastres naturais, mas barreiras contra o desespero humano, fortalezas contra a multidão. E isso explica por que muitos são construídos com sistemas de segurança avançados, defesas autônomas e acesso restrito digital. Clima como cortina de fumaça. Alguns analistas alternativos levantam uma teoria mais ousada. E se as mudanças climáticas forem apenas a superfície de algo muito maior? Experimentos. Geoengenharia climática mal-sucedidos. Alterações no campo magnético da Terra. Atividade solar extrema ou influências cósmicas desconhecidas. Há quem afirme que o clima está sendo usado como desculpa para planos mais complexos e que os abrigos não estão sendo feitos apenas contra furacões ou secas, mas contra algo que não pode ser publicamente revelado. O papel das corporações na preparação silenciosa. Empresas gigantes como Google, Facebook, Amazon e Microsoft têm investido bilhões em locais remotos, centros de dados subterrâneos, reservas energéticas próprias e comunicações via satélite. Essas corporações sabem que o futuro será instável e estão construindo suas fortalezas corporativas longe da vista do público, muitas vezes em parceria com governos. A pergunta que fica é: isso é planejamento estratégico ou sobrevivência corporativa em um mundo prestes a ruir? Conclusão do tópico. Enquanto somos encorajados a reciclar e reduzir o consumo de plástico, há quem esteja se preparando para um mundo onde nada disso mais importa. Não se trata mais de salvar o planeta, mas de sobreviver ao que está vindo. Bunkers não mentem. Eles estão sendo construídos agora, porque algo já está acontecendo. E talvez, neste jogo silencioso entre o clima e o colapso, a única coisa que nos separa da verdade seja o acesso à informação. Tecnologias utilizadas nos bunkers modernos: segurança, autossuficiência e sobrevivência avançada. Muito além de simples abrigos subterrâneos, os bunkers modernos se tornaram verdadeiros complexos tecnológicos autossuficientes, projetados para operar de forma independente por meses, ou até anos, sem qualquer contato com o mundo exterior. Mas não estamos falando de estruturas improvisadas ou militares abandonadas. Estamos falando de infraestruturas altamente sofisticadas, muitas vezes equipadas com tecnologia que nem sequer foi anunciada publicamente. A questão é: por que tanta tecnologia de ponta para algo que oficialmente serve apenas como precaução? O que exatamente eles esperam sobreviver? Sistemas de energia independente. A maioria dos bunkers de elite não depende da rede elétrica tradicional. Eles são equipados com geradores a diesel blindados, com reservas para meses. Painéis solares subterrâneos retráteis. Sim, eles existem. Turbinas eólicas camufladas. Baterias de lítio e hidrogênio de longa duração, como as usadas em bases espaciais.
Alguns, inclusive, contam com reatores nucleares compactos, semelhantes aos utilizados em submarinos da Marinha Norte-Americana. Esses sistemas garantem fornecimento constante de energia, mesmo em um cenário de colapso total, pois sistemas de purificação de ar e controle atmosférico ou controle do ar dentro de um bunker é uma prioridade absoluta. Muitos desses locais contam com filtros EPA de grau militar, capazes de barrar até agentes químicos e biológicos, sistemas de oxigenação e pressurização automáticos, sensores de CO2 e gases nocivos que se ajustam em tempo real. Alguns bunkers mais avançados possuem tecnologia de isolamento contra radiação nuclear e eletromagnética. Esses sistemas foram inspirados em modelos da NASA e bases árticas, com redundância tripla para garantir que o ar seja sempre respirável, mesmo em caso de guerra nuclear ou ataque biológico. Alimentos e produção de suprimentos. Esqueça latas de conserva. Os novos bunkers são preparados para a produção contínua de alimentos e água, incluindo hortas hidropônicas e aquapônicas internas, sistemas de irrigação com água reciclada, criação de insetos comestíveis e proteína sintética, armazenamento de sementes de alta durabilidade. Além disso, muitos contam com fábricas de impressão 3D de ferramentas, medicamentos e até peças eletrônicas, permitindo reparos autônomos e produção básica em isolamento. Sistemas de segurança e vigilância total. Aqui, o nível sobe. Segurança em bunkers modernos é comparável, ou superior, à de bases militares. Reconhecimento facial, ocular e biométrico para acesso. Portas blindadas com travamento quádruplo, resistentes a explosões. Armas autônomas, drones, torretas e sistemas anti-intrusão. Monitoramento 24 horas por IA, com sensores térmicos, acústicos e sísmicos. Salas de pânico internas e rotas de fuga camufladas. E tudo isso gerido por sistemas inteligentes com backup local e satelital, permitindo que, mesmo desconectados do mundo, ainda tenham comunicação entre si. E comunicação privada e interligação. Entre abrigos, talvez o mais intrigante. Muitos desses bunkers não estão isolados. Estão conectados. Redes de comunicação criptografadas via satélite. Cabos subterrâneos blindados. Serviços de rádio e intranet privada entre estruturas. Alguns têm até túneis secretos conectando instalações próximas. Ou até bases militares. Isso levanta uma suspeita. Há uma rede de sobrevivência sendo montada discretamente? Uma nova civilização secreta preparada para assumir quando a superfície não for mais habitável? Os bunkers modernos não são abrigos. São fortalezas futuristas, autossuficientes, tecnológicas e absolutamente inacessíveis ao público. Cada detalhe, cada componente, parece ter sido projetado não apenas para resistir ao colapso, mas para sobreviver após ele. Eles não estão se preparando para um desastre. Estão planejando viver em um mundo que não será mais o nosso. E a pergunta que continua ecoando é: o que eles sabem? E por que escondem isso de nós? Por que tantos bunkers estão localizados em regiões remotas e geograficamente estratégicas? A localização dos bunkers modernos não é acidental. Muito longe de áreas urbanas, longe do olhar público, longe do caos. Esses refúgios subterrâneos estão sendo construídos em regiões geologicamente estáveis, climaticamente seguras e estrategicamente isoladas. Mas por quê? O que essas regiões têm em comum? E o que os poderosos estão tentando evitar, ou talvez alcançar? A busca por estabilidade geológica. Uma das prioridades na escolha de locais para bunkers é a estabilidade sísmica. Muitos desses abrigos são construídos em áreas longe de falhas tectônicas, vulcões ou zonas propensas a terremotos. Exemplos comuns: planaltos centrais no Zebil, como Montana e Dakota do Sul, regiões interiores da Nova Zelândia, cordilheiras do sul do Chile e Argentina,
terras altas da Noruega e Suécia. Esses locais não foram escolhidos por acaso. São áreas consideradas menos suscetíveis a desastres naturais extremos. Mas, e se o risco não for apenas natural? Altitude elevada. Sobrevivência. Diversos bunkers estão em locais acima de 1.000 metros de altitude. A razão oficial: evitar inundações e tsunamis caso ocorra um derretimento acelerado das calotas ou eventos sísmicos oceânicos. Mas há quem acredite em algo mais: ondas de choque atmosférico, explosões nucleares ou até eventos cósmicos, como ejeções de massa coronal do Sol, poderiam afetar áreas mais baixas com muito mais intensidade. Altitudes elevadas, portanto, seriam zonas seguras para eventos de nível planetário. Regiões com acesso restrito e vigilância natural. Muitos bunkers são construídos em locais remotos, com difícil acesso por terra. Isso garante isolamento físico natural, dificuldade de localização por satélite, barreiras ambientais naturais como florestas densas, desertos ou montanhas. Além disso, áreas como ilhas privadas, propriedades no Ártico e regiões desérticas têm a vantagem da descrição completa. A população local é escassa. A movimentação é mínima. A vigilância total. 4. Alinhamento com bases militares e estruturas estratégicas. Curiosamente, muitos desses bunkers estão localizados próximos a instalações militares, silos de mísseis desativados ou centros de comunicação de alta segurança. Por quê? Acesso privilegiado a sistemas de defesa, comunicação via satélite dedicada, proteção por forças armadas locais, mesmo que não oficiais. Há casos documentados de antigas bases nucleares da Guerra Fria sendo convertidas em bunkers de luxo para milionários e políticos de alto escalão. Coordenadas relacionadas a zonas de silêncio ou anomalias magnéticas. Algumas regiões, como o deserto de Chihuahua, México, ou a Sibéria Central, são conhecidas por fenômenos magnéticos estranhos, interferência eletromagnética natural e até relatos de desaparecimentos. E ainda assim, bunkers estão sendo construídos lá. Seriam essas zonas menos afetadas por pulsos eletromagnéticos? Ou estariam localizadas propositalmente em pontos da Terra com características especiais que nós, o público, não conhecemos? Eles sabem que o colapso não será aleatório. Eles sabem onde não estar quando tudo acontecer. Por isso, estão se escondendo onde o mundo dificilmente os encontrará. Locais remotos, altitudes seguras, terras esquecidas, ou talvez escolhidas a dedo. Pergunta é: essas localizações são abrigo ou portais para algo muito maior? O papel das elites e megacorporações no financiamento e na construção de bunkers, mais do que uma preparação, um novo modo de vida? Cada vez mais, as elites globais e as megacorporações estão construindo bunkers em segredo, longe das grandes cidades e do olhar público. Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, essa não é uma preparação pontual para desastres naturais ou conflitos nucleares. Há algo mais profundo por trás disso. O que as elites sabem sobre o futuro do planeta? Porque estão investindo bilhões em infraestrutura de sobrevivência, quando a maioria da população sequer tem acesso a informações sobre os reais riscos que enfrentamos. Investimento maciço das megacorporações, as grandes empresas não. Estão apenas fornecendo dinheiro para bunkers. Elas estão, ativamente, financiando e construindo abrigos que servirão como bases operacionais e de refúgio para os seus proprietários e funcionários mais importantes. Exemplos de investimentos incluem Google e Amazon, que começaram a comprar terrenos remotos e subterrâneos para suas futuras sedes e centros de armazenamento de dados. Tesla e SpaceX, que possuem bunkers altamente protegidos, preparados para sustentar seus cientistas e equipes em caso de catástrofe global. A questão que fica é: por que empresas de tecnologia estão tão empenhadas em criar um futuro autossustentável e independente?
Elites financeiras e o controle sobre os recursos há algo ainda mais alarmante. Muitas dessas elites não apenas estão se preparando para o colapso, mas também estão comprando recursos em uma escala que os cidadãos comuns não podem imaginar. Grandes magnatas estão adquirindo águas subterrâneas e fontes de água potável, terras agrícolas em regiões geograficamente isoladas, reservas de alimentos de longo prazo e produtos raros para a sobrevivência. Com o controle sobre esses recursos, essas elites estarão em uma posição de total domínio em um cenário pós-colapso. Elas não apenas sobreviverão, mas serão as governantes de um novo mundo. A construção de um novo modo de vida, o conceito de bunkers, como abrigos temporários, está sendo substituído por uma ideia mais complexa. Um novo modo de vida. Para as elites, esses bunkers não são apenas sobre sobrevivência em uma crise global, mas sobre a criação de uma nova civilização, com regras próprias, isolamento das massas e, em muitos casos, controle absoluto. Dentro desses bunkers, muitos estão criando sistemas de governo privados, redes de comunicação exclusivas e até modelos de educação e saúde privados para garantir uma elite autossuficiente e protegida do resto da população. Imagine um futuro em que apenas os mais ricos e poderosos terão acesso a esses abrigos, enquanto o restante da população luta pela sobrevivência fora dessas zonas seguras. A promessa de um futuro sem crises para os poderosos, as megacorporações. E as elites não estão apenas investindo em bunkers como medida de segurança. Elas estão criando uma fortaleza que será, em muitos aspectos, uma sociedade separada, com todos os recursos e tecnologias necessários para viver isoladas e sem crises. Alguns analistas sugerem que, para as elites, o colapso não será um fim, mas o início de uma nova ordem mundial, uma sociedade protegida, autossustentável e altamente controlada. O que isso significa para o futuro da humanidade? E mais importante ainda, quem decide quem vai entrar nesses bunkers? Quem são os escolhidos? Tecnologia e vigilância. Controle absoluto. Com o advento das novas tecnologias, os bunkers de elite não são apenas refúgios de sobrevivência. Eles são sistemas avançados de vigilância e controle absoluto. Sistemas de monitoramento de saúde e comportamento, com análise de dados em tempo real. Rede global de câmeras e sensores de inteligência artificial para garantir a segurança interna. Software de vigilância e controle mental, usados para manter a ordem e lealdade entre os membros da sociedade bunkered. Ao contrário de um simples abrigo de sobrevivência, esses bunkers são como cidades com seu próprio governo, onde a lei e a ordem são impostas através de tecnologia de ponta. As elites globais não estão se preparando apenas para um desastre natural ou guerra nuclear. Elas estão construindo o futuro, um futuro em que elas governam isoladas, seguras e em total controle de suas próprias sociedades, longe do caos e da miséria. Esses bunkers não são apenas abrigos, são fortalezas para uma nova era, onde os poderosos podem sobreviver, prosperar e criar um sistema mundial à parte do nosso. E enquanto eles se preparam para o novo começo, a pergunta que nos resta é: o que restará para os outros quando o mundo deles começar? A construção de bunkers subterrâneos e suas conexões com civilizações antigas. Um estudo das possíveis relações entre o passado e o futuro. É fascinante como a construção de bunkers subterrâneos nos tempos modernos tem paralelos com antigas civilizações que, aparentemente, também estavam preocupadas com a proteção e preservação em face de desastres catastróficos. Será que a humanidade sempre soube que o fim poderia estar mais próximo do que imaginamos? E mais importante, o que as civilizações antigas nos deixaram de legado sobre a proteção e sobrevivência subterrânea. 1. Antigos refúgios subterrâneos e a busca pela proteção. Se voltarmos no tempo, veremos que muitas civilizações antigas
como os egípcios, os sumérios, os romanos e os incas, construíram túneis e complexos subterrâneos para proteger a si mesmas e seus tesouros. Essas estruturas não eram apenas para armazenamento, mas verdadeiros refúgios, projetados para resistir a invasões, desastres naturais ou até cataclismos cósmicos. Na antiga Roma, por exemplo, túneis secretos eram usados como passagens seguras para a classe dominante. Já no Egito Antigo, a construção de pirâmides e câmaras subterrâneas tinha um forte simbolismo de proteção e preservação, além de uma ideia de vida após a morte. Por que tantas civilizações antigas, com tão pouco acesso à tecnologia moderna, se preocupariam tanto em construir essas estruturas subterrâneas complexas e duráveis? Seriam apenas precauções contra invasores ou algo mais? As pirâmides e estruturas subterrâneas de proteção. Talvez as pirâmides do Egito e os túneis subterrâneos de Roma sejam os exemplos mais conhecidos de civilizações que se preocuparam em construir abrigos para a posteridade. No entanto, essas não são as únicas estruturas misteriosas. Em diversas partes do mundo, encontramos civilizações antigas que deixaram pistas sobre o uso de cavernas e túneis subterrâneos como refúgios. Os catacumbas de Paris, vastos túneis usados para enterrar os mortos durante períodos de peste. As cidades subterrâneas na Capadócia, na Turquia, que possuíam sistemas de ventilação, fontes de água e abrigos para milhares de pessoas. As cavernas de Lascaux, na França, usadas não apenas como abrigo, mas também como templos e locais de culto. Esses exemplos indicam que, em tempos de incerteza ou catástrofes naturais, essas civilizações não apenas procuravam sobreviver, mas também preservar o que consideravam essencial para a humanidade. A relação com os bunkers modernos, a tecnologia de construção e design de bunkers modernos, não surgiu do nada. A verdade é que muitas técnicas e filosofias de construção são inspiradas por esses antigos sistemas de refúgio. Por exemplo, os bunkers militares modernos utilizam materiais e técnicas similares aos usados nas antigas civilizações para proteger os seus interiores de invasões, radiação e desastres. Túneis subterrâneos blindados, sistemas de ventilação avançada, armazenamento de alimentos e água. Todas essas práticas modernas têm raízes profundas em práticas de sobrevivência antigas. Será que estamos de alguma forma repetindo um ciclo? Ou será que o uso de bunkers modernos representa uma preparação consciente para o que as civilizações antigas previam? Uma ameaça catastrófica global que pode ocorrer a qualquer momento. Mitologia e previsões antigas. Alertas sobre o futuro. Muitas mitologias antigas possuem lendas sobre o fim do mundo, ou grandes catástrofes que levariam à destruição da civilização. Esses mitos podem ter sido mais do que simples histórias. Eles poderiam ser advertências. Por exemplo, o livro de Enoque, na tradição judaica, fala sobre grandes cataclismos que irão varrer a terra. Os maias falavam sobre ciclos de destruição e renascimento do mundo, com cada ciclo culminando em uma grande catástrofe global. Os egípcios tinham mitos sobre cataclismos envolvendo os deuses e o fim dos tempos, que, curiosamente, estavam associados a mudanças geológicas e cósmicas. Essas culturas, com o conhecimento limitado da época, talvez estivessem tentando nos alertar de algo maior. O que se sabe é que as civilizações antigas estavam profundamente conectadas à Terra e compreendiam seus ciclos naturais, sendo muitas vezes mais conscientes dos riscos de catástrofes do que se pensava. O que o futuro nos reserva? Hoje, muitos cientistas, astrônomos e até estudiosos do comportamento humano acreditam que estamos nos aproximando de uma nova era de riscos globais, sejam ambientais, tecnológicos ou até cósmicos. A construção de bunkers e abrigos subterrâneos não é apenas um reflexo de medos modernos, mas uma continuidade das preocupações de nossos ancestrais. Estamos simplesmente seguindo os passos de antigas civilizações,
criando abrigos subterrâneos para proteger nossas gerações futuras, assim como os antigos tentaram fazer para preservar a sua cultura e sobrevivência. A verdade é que as civilizações antigas talvez soubessem algo que hoje estamos começando a entender: que os ciclos de destruição e renascimento são reais e fazem parte da natureza do nosso planeta. Estamos diante de um novo ciclo? E, se sim, quais são os sinais que ainda não conseguimos decifrar? A construção de bunkers modernos é, sem dúvida, uma reação ao medo de um futuro imprevisível. Mas ao olharmos para o passado, percebemos que as civilizações antigas já estavam se preparando para isso, usando tecnologias e conhecimentos que hoje parecem quase místicos. Será que a história da humanidade é cíclica e a construção de bunkers é apenas mais um capítulo em um livro que já foi escrito antes? O que esses legados do passado podem nos ensinar sobre o futuro que está por vir? O impacto social e psicológico da construção de bunkers. O que isso significa para a sociedade global e como isso altera a percepção do futuro? A construção de bunkers não é apenas uma questão de infraestrutura física ou de sobrevivência. Eles têm impactos profundos na sociedade e na psique coletiva da humanidade. O que significa para as massas saber que os poderosos estão criando refúgios secretos, enquanto o resto de nós fica à mercê de um futuro imprevisível? Será que a construção desses abrigos fortalece o medo e a desconfiança? Ou será que há algo mais profundo em jogo? Uma tentativa de preservar a ordem em tempos de crise? Ou até mesmo um reflexo das tensões globais que já estão se formando? 1. O aumento da desigualdade e a criação de um abismo social ainda maior. A construção de bunkers de luxo para as elites pode ter um efeito devastador na percepção pública. Imagine uma sociedade onde apenas uma pequena parcela da população tem acesso a refúgios de segurança, enquanto a grande maioria está sujeita a um futuro incerto e perigoso. Isso só agrava as desigualdades sociais, já que os ricos e poderosos têm os meios para preservar sua sobrevivência, enquanto as classes mais baixas estão em risco de serem deixadas para trás. A construção de bunkers pode solidificar o abismo entre os privilegiados e os desfavorecidos, criando uma divisão ainda mais profunda dentro das sociedades. 2. A criação de uma sociedade do medo. O simples fato de saber que bunkers estão sendo construídos em segredo para abrigar os mais poderosos pode ter um impacto psicológico significativo nas pessoas. A constante presença do medo do desconhecido, seja de desastres naturais, guerras nucleares ou pandemias globais, pode começar a moldar a forma como a sociedade pensa e age. Isso cria uma atmosfera de desconfiança, onde as pessoas começam a questionar tudo à sua volta. Por quê? Os ricos estão se escondendo enquanto o resto de nós luta? O que eles sabem que nós não sabemos? Esse sentimento de insegurança e falta de controle pode se espalhar, criando uma sociedade mais fragmentada e paranoica, onde as pessoas se sentem isoladas e à mercê de forças externas, sem esperança de encontrar segurança. 3. A psicologia da preparação, medo e controle. Estudos demonstram que o ato de se preparar para um desastre, seja construindo um bunker ou criando estoques de comida e água, tem um efeito psicológico profundo nas pessoas. Para alguns, isso oferece um senso de controle e segurança em tempos de incerteza. Porém, para outros, pode agravar a sensação de vulnerabilidade, levando a níveis elevados de ansiedade e medo. Esse comportamento de preparação em massa pode ser um reflexo da crescente sensação de que algo está por vir, que uma grande mudança, talvez uma catástrofe global, está prestes a ocorrer. Isso pode criar um ciclo de medo coletivo, onde a busca por segurança se torna cada vez mais desesperada. 4. A perda de confiança nas instituições governamentais e internacionais. Quando as elites e as megacorporações constroem bunkers privados,
A percepção pública é de que não há mais confiança nas instituições governamentais e internacionais. Se aqueles que detêm o poder e os recursos não acreditam que o sistema de governança será capaz de proteger a população, isso só fortalece a sensação de abandonado e desprotegido por parte da sociedade. A reação natural, então, é uma crescente desconfiança em relação aos governos e uma alienação da ideia de coletividade e cooperação global. Isso pode gerar uma fragmentação ainda maior nas sociedades, com cada grupo tentando se proteger individualmente, ao invés de trabalhar em conjunto para resolver os problemas globais. 5. O impacto psicológico de viver sabendo que o futuro é incerto. O simples fato de que muitas pessoas já estão cientes da construção de bunkers e da preparação de algumas elites para o pior cria um ambiente de constante incerteza. Quando as pessoas começam a se perguntar se o futuro está realmente garantido, isso pode gerar uma sensação de desesperança generalizada, com muitos se sentindo impotentes diante das forças que estão além do controle humano. Essa tensão constante pode resultar em níveis elevados de estresse, ansiedade e depressão nas sociedades que vivem com o medo de um futuro incerto. E a pergunta que fica é: se as elites estão se preparando, será que deveríamos seguir o exemplo ou ignorar o que está por vir, com medo de cair na paranoia? Os bunkers não são apenas construções de concreto e aço. Eles são símbolos de medo, poder e desigualdade, e têm o poder de transformar nossa percepção do futuro. O medo do desconhecido, combinado com a crescente sensação de que os poderosos sabem algo que o resto de nós não sabe, pode gerar uma sociedade mais desconectada, ansiosa e desconfiante. Os bunkers podem oferecer segurança física, mas a verdadeira questão é: o que está sendo escondido em seu interior, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente? Será que estamos criando um futuro onde a proteção e sobrevivência são possíveis apenas para os poucos privilegiados, enquanto os outros ficam à mercê de um destino incerto? Essas construções representam mais do que abrigos seguros. Elas podem ser marcos de uma mudança significativa no comportamento e na psique da sociedade global. Enquanto as elites se preparam em segredo, construindo bunkers e criando uma separação cada vez maior entre eles e o resto de nós, qual será o verdadeiro impacto disso no futuro da humanidade? Será que estamos caminhando para um mundo dividido, onde apenas alguns terão acesso à segurança, enquanto a maioria de nós enfrenta um futuro incerto? Ou será que, em meio a essas preparações, algo ainda mais obscuro está sendo ocultado? Agora, eu te faço uma pergunta. Você está preparado para o que está por vir? Ou será que estamos sendo enganados para acreditar que o pior ainda está por acontecer? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. O que você acha dessas preparações secretas? Você acredita que essas elites estão apenas buscando segurança? Ou há algo muito mais profundo sendo escondido? Se você está tão curioso quanto eu sobre os mistérios que nos cercam, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, sempre buscamos desvendar o que foi ocultado. E juntos vamos explorar as verdades que os poderosos tentam esconder. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada por essas verdades não ditas.